Bem, pessoal, boa tarde, né? Hoje todos nós fomos surpreendidos aí com a notícia da prisão do gangster Roberto Jefferson, né? Que há muito tempo vinha pedindo por isso, ao gravar vídeos armados ameaçando políticos, autoridades, e a própria população, os poderes constituídos, né? Então, hoje ele foi recompensado pela sua loucura, né? Eu até me pergunto realmente se ele não... Eu me perguntava quando eu via os vídeos, eu não conseguia assistir nenhum vídeo dele. Garanto para vocês, não assisti, não consegui assistir até o fim nenhum dos vídeos do Roberto Jefferson, principalmente aqueles em que ele estava armado, né? Mas é isso aí. Se você não me conhece ainda, meu nome é Davi, né? Eu sou advogado, moro aqui na cidade de Campo Maior, no Piauí, e tenho esse canalzinho aqui só mesmo para postar minhas opiniões. É mais um diário, né, das minhas opiniões. Mas se você gostar, assine aí o canal, dê um like, né? E pode repostar ou compartilhar o vídeo à vontade, né? O vídeo que mais me causou espécie, me causou transtorno, até um transtorno mental, porque sinceramente assistir os vídeos do Roberto Jefferson causa um transtorno mental, né? Você fica louco, o que é isso? A gente nunca viu isso no Brasil, né? Nós nunca assistimos isso no Brasil, nem na época, não há notícia. Não há notícia no tempo da ditadura de Getúlio Vargas ou durante os tempos que antecederam aí a ditadura militar, do golpe de 64, de alguém que fosse para o rádio ou mesmo para a televisão, que já existia em 64, né? Com armas, existia também no tempo de Vargas, né? Mas não com agilidade, transmissões ao vivo como agora nós temos, né? E não havia a internet, né, para você gravar vídeos como este e postar na internet, né? Então, o vídeo que mais me causou espécie foi ele com uma máscara, né, uma máscara preta, né, sobre a cabeça, cobrindo o seu rosto, aquelas máscaras que deixam apenas uma faixa, né, aqui dos olhos descobertos, e uma mesinha à sua frente, né, onde tinha uma arma de brinquedo de cor azul, né, um chicote, um taco de beisebol e um cabo de enxada, dizendo ele que era um cabo de enxada, né? E aquele ali era o material com que a igreja, pasme você que é de qualquer denominação cristã, desde o catolicismo até a igreja neopentecostal que foi criada ontem. Pasme você, né? Aquilo ali era para a igreja se defender caso as igrejas recebessem a ordem de que fossem fechadas por causa do coronavírus, né? Por causa do coronavírus, o coronavírus 19, né? Então ele ensinou ali uma tática. Ele não é militar, nunca foi, não tem o menor trejeito para militar, nem para policial e nem para militar do exército, muito menos para um militar do exército, né? Então ele ensinou que tinha que ter um irmão com a arma na mão na hora que a polícia chegasse para fechar o templo, né? E esse irmão já ia atirar e abater alguns policiais,
Outro ia com ele. Ah, tinha um- É tão ridículo o vídeo que você não consegue assistir. Uma pessoa séria, e olha lá o paradoxo, uma pessoa séria não conseguiria assistir sem rir, né? Tinha uma latinha também ali de inseticida que representava um tubo de spray de pimenta. Então já tinha um outro irmão, né, com um tubo de spray de pimenta, né, para jogar, né, no rosto do policial, como se a polícia não tivesse equipamentos para se defender disso, né, desde capacetes com aquelas máscaras de plástico, né, ou até mesmo máscara de gás lacrimogênio, máscaras de gás, né, não só lacrimogênio, mas qualquer outro gás. Então outro irmão estaria com um spray de pimenta para soprar para jogar no rosto da polícia, e na outra mão teria o cabo da enxada ou o taco de beisebol, né, para bater no braço do policial e derrubar sua arma, né? E outro já teria um chicote para sair espantando, né, tirando da igreja, expulsando da igreja a polícia com o chicote. Olha só a que ponto nós chegamos. Esse homem é um defensor ferrenho de Bolsonaro. E ele não é só um defensor ferrenho de Bolsonaro. Ele se tornou um filho de Bolsonaro. Ele se tornou um bolsonarista. O bolsonarismo está se transformando aos poucos em sinônimo de fascismo, né? Então os livros de história já cunharão, né, já colocarão, já ter sido dicionarizada essa palavra, né? Bolsonarismo, bolsonarista, né? E os livros de história já vão usar, com certeza, quando forem narrar esse período da história, já vão usar os termos bolsonarista, bolsonarismo, não é verdade? Então ele é um fruto, ele é um filho do bolsonarismo. O bolsonarismo o pariu, né? Depois de ele ter passado, de ele ter sido um ferrenho defensor de Collor, né? Eu assisti uma entrevista dele que ele dizia que depois de tudo aquilo, de todas aquelas acusações contra o Collor, eles, defensores do Collor, iriam sorrir, né? Iriam zombar dos acusadores de Collor, né? E depois que Collor foi cassado, né, teve a FH, ele participou de todos os governos, porque ele é do Centrão. Centrão participa de todos os governos. Então, ele com certeza esteve no governo Itamar, esteve no governo Collor e esteve no governo Lula, fazendo parte, inclusive, do mensalão que ele denunciou. Ele denunciou o mensalão, né? Convenhamos nós aqui, porque deveria estar recebendo pouco, ou porque a figura do José Disseu era muito imponente, era muito, digamos assim, que ainda hoje né? O José Disseu, ele é arrogante, né? Então era uma figura muito imponente, uma figura que metia medo, uma figura que também não deixava a coisa rolar muito solta, não. E ele queria mais, ele queria sempre mais, né? Com a queda do PT, né, inclusive da Dilma, ele apoiou o golpe contra a Dilma, né? Ele correu, aí assumiu o governo o vampirão, né? O presidente Michel Temer, e ele emplacou a sua filha como ministra do trabalho do governo Temer. E inclusive ele chegou a chorar, né, numa entrevista, né, ali vários repórteres da Globo, do SBT, da Record,
e outros rádios gaúchas, rádios do norte, nordeste, centro-oeste e de todas as regiões do país. Ele chorou, dizendo que era um resgate da sua vida política, né? Bem, com a eleição de Bolsonaro, ele foi para o colo do Bolsonaro. Mas aí começou a acontecer um fenômeno que não tinha acontecido ainda, apesar de toda o cinismo que o Roberto Jefferson sempre teve, que a maioria dos políticos brasileiros é cínica, né? Então, apesar do cinismo dele, ele não tinha ainda adentrado. Mas com a violência verbal, né? A violência verbal do Bolsonaro, principalmente com relação contra mulheres, né? Que Bolsonaro é um grande covarde. Diante da dubiedade, né, sexual do Bolsonaro, fica ali naquela coisa dele, toda hora fazendo piada, né, sobre homossexualidade, homoafetividade, né, justificando aquele bordão bastante conhecido da sociedade, né? Freud explica. Se você estudar psicologia, você vai ver que Freud explica mesmo o caso de Bolsonaro com relação à sua sexualidade, com relação às dúvidas que ele tem quanto à sua própria sexualidade, coisa que está bem marcada também no seu filho Carluxo, né? Que eu acho que é o 03, eu não sei bem a numeração ali, né? Eu acho que é o 03, né? Eu acho que o Flávio é o 01, o Bananinha é o 02, o Carluxo é o 03 e o Renan é o 04, né? Bem, então Roberto Jefferson começou a gravar esses vídeos loucos, né? Com ameaças, com armas na mão, ameaçando inclusive, olha lá, podendo causar um problema diplomático para o país, né? Coisa que inclusive também o presidente fez, né? Falando do governo chinês, contra o governo chinês, contra a embaixada chinesa, contra o embaixador chinês, citando nominalmente o embaixador chinês, isso que Roberto Jefferson fez, com armas na mão, né? Dizendo que vê o comunismo, que isso é uma falácia enorme, né? O Brasil, não só em 64, como agora, não tem comunismo à vista, não, né? O que houve em 64 e o que está havendo agora é a necessidade de inclusão social. Embora se fale muito no Fórum de São Paulo, né? E se fale muito em grancismo, né? Grantismo. Eu queria saber do Carlos Vereza. Onde é que o Carlos Vereza está agora? Será que ele está incorporado aí? Algum espírito, né? Que ele é espírita, né? E era a toda Globo, né? Será que ele está incorporou algum espírito nele e ele, um espírito mudo? E ele está lá, porque ele foi pro Jô Soares dizer que durante o governo Lula, isso já no governo Lula, dizer que nós vivíamos sob uma ditadura comunista, e que o grancismo estava tomando de conta de todas as instituições brasileiras, e era através do grancismo que iria ser implantado o comunismo no Brasil. Comunismo, tirando a China, ainda há outros países asiáticos também sob a égide do comunismo, né? O mais ridículo deles é a Coreia do Norte, né? Mas ainda há outros, né? Se eu não me engano, o Camboja ainda é comunista, né? O Camboja de Pol Pot, né? Então o comunismo é apenas um termo, não passa de um termo, até mesmo porque ninguém, nem mesmo os políticos,
estudaram o marxismo para saber o que é realmente o comunismo. Ninguém leu Karl Marx, ninguém leu o Capital, ninguém leu o Manifesto do Partido Comunista, que é uma coisinha pequenininha assim, 10, 13, 14 páginas, 20 páginas, dependendo da edição, né, dependendo da editora. Então é uma coisa assim, é um termo, uma palavra que se apoderaram para, digamos assim, impor medo à população e justificar as suas ações loucas, infundadas, racistas, xenófobas, ações contra minorias, né? Então, uma coisa horrível, né? Como nós, até mesmo para justificar aquilo que nós vimos agora, a pastora Carla Cordeiro, da igreja Sara Nossa Terra, de Nova Friburgo, dizendo para as pessoas que estavam ali deixarem de postar coisas políticas, mas ela citou especificamente duas coisas, né? Negras, coisas de gente preta, olha lá o termo, coisa de gente preta, e de LGBTQIA+, né? Olha lá, gente, num país onde a discriminação ela ronda, ela está entranhada nos substratos da sociedade, né? País onde e a prova disso é a própria pregação da pastora, que no dia seguinte foi se desculpar, o que levantou a ira do pastor Tupirani da Ora Lores, de uma igreja neopentecostal, também no Rio de Janeiro. E os impropérios que esse homem falou, eu já falei aqui nos vídeos passados, em um vídeo passado, os maiores impropérios que fui criado na Assembleia de Deus, onde se falava de santidade, né? Onde se falava da lavagem da água pelo Espírito, né? Onde se falava da palavra de Deus, das doutrinas de Paulo, da moral de Paulo, da moral judaico-cristã verdadeira, e não essa da qual se apossou a família bolsonarista, né? A família Bolsonaro, para justificar os seus atos de crimes contra o Estado e de crimes contra o cidadão. Porque os seus crimes não só são contra o Estado, mas são contra o cidadão, né? E contra as instituições, né? Então eu cresci numa igreja em que se pregava: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para a edificação. Numa igreja onde se pregava, baseado lá em Tiago, na epístola ao Tiago, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Que você pode ter a cor que você tiver, a cor da pele que você tiver, não importa se você é homem ou mulher, como disse Paulo, né? Se você é homem ou se é mulher, não importa, né? Não importa se você é negro, se você é branco, se você é intermediário entre uma dessas cores, né? Preta ou branca, ou se você é amarelo, né? Como chamam os chineses, né? O pessoal oriental chamam de amarelos, né? Então, que para mim é até um termo depreciativo também, tanto quanto eu não vou comparar com o termo negro ou preto, porque nós já assimilamos isso, mas o termo amarelo, assim, às vezes, nem sempre, mas às vezes ele é usado em tom jocoso também, né? Então nós nos deparamos com pessoas como Roberto Jefferson. Durante a campanha, Bolsonaro, lá no estado do Acre, pegou uma metralhadora velha e subiu num monumento que há lá na capital do Acre, se não me engano, que é Boa Vista, né? Subiu com a metralhadora e disse: estou aqui para matar a petralhada.
Em uma certa ocasião, Bolsonaro disse, ele não disse expertise, né? Mas hoje essa palavra está sendo muito usada diante da falta de expertise da equipe ministerial de Bolsonaro, né? Não só dos ministros em si, mas daqueles que ocupam ali também, né? Cargos subordinados dentro dos ministérios, né? Essa expertise, né? Apesar de ele não ter, de ele não ser realmente, não ter usado esse termo, não poder ser aplicado a ele termo expertise, porque com arma na mão todo mundo mata qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa mata qualquer pessoa, mas ele estava lá no Acre para matar, né? Os petralhas, né? Que eram o pessoal do PT. Ele não estava usando o termo petralha naquele mesmo contexto que usa o Reinaldo Azevedo, né? Bem, então nós estamos diante disso. E o que nós temos que esperar é os desdobramentos daqui para frente. Como essas coisas vão se desdobrar? Como vai se desdobrar? Diante da prisão, por exemplo, de Daniel Silveira, um outro bolsonarista. Diante da cassação da Flor de Lis, né? Acusada de ter matado o próprio marido, que seria um pastor também. E olha lá, o envolvimento da bancada evangélica com esse povo. Eu já disse aqui que a maior decepção da minha vida foi saber que Hidekazu Takayama, um homem que eu cresci ouvindo pregar, hoje é um deputado federal, hoje está lá, no meio dos lobos, né? Causa vergonha você ser evangélico e as pessoas acharem que você pertence ao mesmo tipo de pensamento, né? De pensamento do líder da Universal, né? Ou do vaqueiro lá, né? Que usa aquele chapelão lá da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Ou daquele lá que se veste de estopa, né? E eu vou até poupar aqui o R.R. Soares, devido assim a moderação que eu vejo no R.R. Soares, apesar de ele pregar muita coisa também e fazer parte também desse. Você já pensou, você como evangélico, ser comparado e ser colocado no mesmo galpão, no mesmo do Silas Malafaia, que vende uma Bíblia a R$900, uma Bíblia, minha gente, R$900, dizendo que você está comprando aquela Bíblia, você está contribuindo para o programa dele e Deus vai lhe abençoar, né? Você ser evangélico e ser comparado a Silas Malafaia, que diz para um pobre, tire 3 aluguéis, mande para o meu programa, que você vai ser recompensado. Ou tire 3 prestações da sua casa, Deus vai lhe dar uma casa nova. Charlatanismo puro. Ou você ser comparado a Marcos Feliciano, né? As pessoas olharem para você e disserem assim, ó, aquele ali. E Roberto Jefferson vinha desafiando, como vinha desafiando também o Daniel Silveira. A prisão do Daniel Silveira foi de ofício, né? A partir do ministro Alexandre de Moraes, mas a prisão do Roberto Jefferson partiu de uma delegada da Polícia Federal que fez muito bem, né? Quer dizer que a Polícia Federal ainda não está totalmente aparelhada. Eles acusavam o PT de ter aparelhado o Estado. Mais uma mentira que eles usaram para colocar a população contra. Toda a grande obra hoje que está se desenvolvendo no Brasil foi
foi feita pelo PT, né? E aí o Bolsonaro fica inaugurando trechos, né? Tirando aquela viela lá, que foi que se gastou 200 mil, se eu não me engano, para construir aquela ponte lá de madeira, lá no meio da Amazônia, e que foi gasto 200 mil para construir. Não sei como se gasta 200 mil para construir uma ponte de madeira daquelas dimensões, né? Eu não vi ninguém, nem mesmo os jornalistas ditos progressistas, né, falarem isso. E que o Bolsonaro gastou 700 mil reais para ir até lá, levar uma caravana. Quer dizer, dava para construir mais 3 pontes em outros lugares. E na Amazônia tem muita necessidade, né? Quem já viajou pela Amazônia, quem conhece a Amazônia como eu conheço, quem já viajou de carro pela Amazônia como eu já viajei, né, desde criança, desde os 6 anos de idade, sabe disso. Então agora vamos esperar os desdobramentos, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver o que é a loucura de Bolsonaro. Se Bolsonaro vai aquietar o facho, ou se ele vai pegar a loucura dele e dobrar de novo a aposta, como ele sempre faz, né? Dobrar a aposta, como ele sempre faz, né? Vamos ver se o exército brasileiro vai ficar do lado do povo brasileiro, né? E arrancar, cortar na carne pessoas como o coronel Elcio Bruno, né, que depois, anteontem, na CPI, né, agora eu sou cristão, agora eu quero paz, não vou, mas está lá a sua página cheia de maledicências contra o STF ao qual ele recorreu para ficar calado na CPI, né? Bem, gente, eu vou parar por aqui porque o vídeo está grande. Eu vou cortar para colocar em 2 ou 3 partes, tá bom? E vamos ver, né? Vamos ver os desdobramentos daqui para frente. Um grande abraço a todos.